Celebra essa Santa Missa nesse lugar mítico, Mosteiro dos Jerônimos, idealizado por aquele que foi o grande promotor das navegações que ocasionou o descobrimento do nosso Brasil. Dom Manuel tinha um sonho. E é deste sonho que partiam as caravelas. Ele pensava numa reconquista da Terra Santa, porém a partir da Índia, atingindo os muçulmanos, digamos assim, pelas costas, e não pelo caminho tradicional das cruzadas, que pretendia chegar até a Terra Santa pelo Mediterrâneo. Conhecimento da navegação dos portugueses, que sabia, há um caminho para fazer o giro da África por baixo, coisa que ninguém jamais imaginava. Pensava-se que a África já era o fim do mundo, já acabava, não tinha mais nada para baixo. Os portugueses, com seu conhecimento, com suas navegações, pensaram: vamos girar a África por baixo, vamos conquistar alianças comerciais e militares com cristãos que certamente existem lá no Oriente, e então, aliados com esses cristãos e financiados pelo comércio e pela navegação, nós iremos um dia, então, conquistar a Terra Santa de novo. Então será, assim pensava Dom Manuel, a segunda vinda de Cristo. Então, com felicidade, os portugueses irão preparar a segunda vinda de Cristo com a reconquista da Terra Santa. Esse era o sonho de Dom Manuel. Mas no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. E o nome dessa pedra era Brasil. Como os ventos do sul da África eram contrários, os portugueses aprenderam que era necessário dar uma volta maior, navegando cada vez mais para oeste, para que então mudavam os ventos e se conseguia então passar, o giro da África. Então, indo cada vez mais para oeste, os portugueses seguiram aquela orientação, aquele sonho que se sabia: olha, certamente existem terras para oeste, porque os nossos navegadores, ao fazerem esse giro para oeste, viram pássaros e viram ervas marinhas que indicam o sinal de terra. Então se sabia que havia lá terras que depois seriam o Brasil. Pois bem, foi Dom Manuel. Estou contando toda essa história não para dar aula de história. Estou contando toda essa história para dizer o lugar no qual nós nos encontramos. O homem que mandou construir esse mosteiro, que mandou partir as caravelas para o Brasil, daqui mesmo, desta torre de Belém, do Restelo, daqui, desse lugar mítico, é daqui que partiram as caravelas e fizeram o Império de Portugal, e fizeram o Brasil. Conto esta história para dizer com que comoção eu concelebro esta missa nesse lugar. Portugueses, devo-vos a fé,
aquilo que de mais há precioso dentro de mim, a fé. Porque estes portugueses lançaram-se ao mar, desse lugar que bem pode se chamar de um lugar santo, porque é um lugar do qual partiu a missão para dilatar a fé e o império. Daqui saíram as sementes da fé que foram lançadas do outro lado do Atlântico e fizeram florescer a fé no Brasil. Coincidentemente, enquanto Lisboa celebra hoje os seus mártires, o Brasil também celebra mártires. Os mártires de Cunhaú e Uaçu, que foram mártires lá no Brasil. Mártires aqui, mártires lá. Celebramos esses santos mártires. Os mártires lisboetas, os mártires brasileiros, unidos na mesma fé. E que alegria poder celebrar essa missa em ação de graças. Mas aí vem a pergunta, por que a fé é tão importante? Bom, teremos tempo de falar disso na conferência que virá após a missa. Mas agora um breve aceno para nós entendermos. Porque o justo vive pela fé. A vida sobrenatural que Deus coloca em nossos corações, ela começa pela fé. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que Jesus não é somente um homem. Não, Jesus não é somente homem. Ele é o próprio Deus que se fez homem. E nele está toda a nossa vida. É pela fé que nós nos unimos a Cristo. É pela fé que se abrem as portas do céu. Os mártires, sejam os de cá, sejam os do além-mar, nos atestam que não há nada mais precioso do que a fé. Para não perder a fé e para não perder essa vida da graça, eles decidiram perder tudo. Eles poderiam ter simplesmente realizado um ato de negação da fé. Nos tempos de Diocleciano, os mártires de Lisboa poderiam ter dito: não há problema, sacrificamos aos deuses. Estariam livres, estariam vivos, não teriam perdido nada desta vida. Mas os mártires disseram: a Deus, vosso amor vale mais do que a vida. O amor de Cristo vale mais do que a vida. Não podemos negar isso. Do outro lado do oceano, os mártires brasileiros poderiam ter simplesmente aceitado a proposta dos calvinistas holandeses de negar a Eucaristia, de negar Jesus no Santíssimo Sacramento, mas não quiseram. Derramaram o seu sangue, derramaram o seu sangue, porque disseram a Deus: vosso amor vale mais do que a vida. Meus queridos, somos nós também convidados nesta noite a dizer a Jesus sobre o altar, Jesus que virá no santo sacrifício eucarístico, dizer: Senhor, vosso amor vale mais do que a vida, muito mais do que a vida. Por isso, é uma missa de uma grande ação de graças. Uma grande ação de graças que esses portugueses do passado se atiraram ao mar para dilatar a fé. Claro que a fé não era o único interesse deles.
Não estou canonizando os marinheiros portugueses. Não estou dizendo que eles eram santos. Mas eu quero dizer que não sei onde estão hoje. Se uns estão no céu, se outros ainda no purgatório, ou se algum deles no inferno. Mas eu os bendigo a todos, até mesmo aqueles que infelizmente se perderam. Eu os bendigo a todos, porque se não fossem estas façanhas, se não fossem estes gestos, essas gesta lusitana, nós, pobrezinhos, não teríamos conhecido o caminho do céu. Não teríamos recebido o que mais precioso temos, a nossa fé, a nossa santa fé católica. Por isso, essa missa com grande agradecimento a Deus. Teremos depois tempo para alargar um pouco mais essa reflexão. Por ora, nos basta isso, essa certeza de estar unido à fé dos mártires para agradecer a Deus a nossa fé. Que seja.